Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa chaleira elétrica de inox escovados da Chiclar, um produto que a minha esposa não resistiu e acabou comprando, adquirindo, né, por um preço muito bom, né, R$ 54,00 em janeiro de 2024, então um valor que eu fiquei até com medo, né, confesso para vocês, fiquei até um pouco preocupado com relação à segurança. Vamos colocar ela em bancada, vamos ver se o funcionamento dela é prático e seguro no nosso dia a dia. Aqui está a chaleira, vamos fazer alguns testes aqui elétricos, né, antes de a gente iniciar um teste de aquecimento, medir o consumo de aquecimento de 1 litro de água até o ponto de fervura e vamos ver se ela é segura para o uso no nosso dia a dia, sem risco de incêndio, choque elétrico e outros problemas que podem acontecer com esse tipo de chaleira. Bem, uma dica importante que a gente sempre fala aqui no canal e é para a vida, né, leiam o manual de instruções antes do uso do aparelho. É muito importante, ele vai mostrar condições de operação, né, de funcionamento que são necessários, não só para uma chaleira como essa, né, mas como os equipamentos de medição, um liquidificador, uma batedeira, enfim, né, qualquer outro equipamento, um carro, um avião, enfim. Sempre é necessário ler o manual de instruções e ter conhecimento de todas as características do produto. Aqui na base do equipamento a gente tem então o selo compulsório do Inmetro, né, atestando a segurança do equipamento e as especificações técnicas então da chaleira. Se a gente der uma olhadinha aqui então, a tensão é de 220 volts com a frequência de 60 Hz, a potência de 1500 watts, da marca Chiclar, o modelo KZ18-1, fabricado na China, como a maioria dos produtos dessa categoria, né, e por esse preço são. Aqui embaixo a gente tem um bocal, né, onde são os pontos de contato, né, para passagem da tensão elétrica e da corrente, né? E o pino central aqui é o pino de aterramento. A gente já vai ver então se a carcaça do equipamento, enfim, está aterrado ou não. Iniciando os testes, né? Aqui a gente tem então a base da chaleira. Esse cabo, né, ele tem um comprimento total então da base aqui até no início do plug de 60 centímetros, né? É um plug de 10 amperes, né? 3 pinos, né, do padrão novo, né? Aqui a gente pode ver pontinho dourado, né? Que são os pontos de contato, né, entre fase neutro. E o pino central, então, é o pino de terra. Vamos ver se isso procede, né? Então, o terra, né? Vamos testar aqui o sinal, né? O terra, então, conectado no pino central, ok? A fase e o neutro, então, conectado nos pinos, né, laterais aqui, como era de se esperar, né? Em caso de problema, esse é o primeiro teste que a gente tem que fazer, né? Testando se o plug, né, está conectado nessa parte central aqui, né, do equipamento. Caso não esteja, vale a pena soltar os 3 parafusos e validar se essa conexão existe ou não, ou se o cabo está quebrado, né? Obviamente, se o produto estiver estragado, encaminhar ele para assistência técnica. Aqui na base do produto, a gente tem os 2 anéis de conexão entre fase neutro, né, e o pino central aqui, como eu já havia dito, que é o terra, que tem que estar conectado com a carcaça. Então vamos ligar aqui o equipamento, colocar a chaleira na base e vamos ver se o terra, de fato, está conectado com a carcaça do produto. Notem, né? Eu estou com o terra conectado aqui embaixo e na minha carcaça eu também tenho terra. Muito importante, né? Sempre que for usar esse tipo de equipamento, utilizar ele assim como chuveiro, uma torneira elétrica, garantir, né, na tomada que for utilizar que essa tomada esteja aterrada. Qualquer falha de isolamento, qualquer problema na resistência que possa dar um choque ou transferir essa energia então para a carcaça, ela vai estar aterrada, desligando assim o disjuntor, o DR da sua casa, protegendo assim o usuário, né, desse produto. O equipamento é bastante simples, uma vez colocado água, fechado a tampa, né, é muito importante esse detalhe, tá pessoal? A gente já vai ver porquê, é muito importante essa tampa estar travada e fechada. E então, ligue o equipamento na tomada e ligue a chave aqui na parte superior. Ligando a chave, a gente vai iniciar então o processo de aquecimento, conectando então a tomada, né, ao sistema de aquecimento, a resistência que a gente tem aqui internamente na base da chaleira. Com a chave ligada, vamos medir aqui então o valor que a gente vai encontrar de resistência do equipamento. Olha só, estou medindo 35,2 ohms. Então esse é o valor de resistência que a gente tem de aquecimento, né, com a chave aqui ligada. Então vamos fazer os testes e vamos fazer umas continhas aqui e vamos ver se de fato ele está entregando 1500 watts de aquecimento. Abrindo então a tampa com essa teclinha de segurança que a gente tem aqui, a gente vai ver uma coisa muito importante. No fundo aqui, né, dessa jarra, pela parte interna, a gente vai ver lá escrito mínimo, né, e aqui o máximo. Então esses são os limites que a gente tem de água para colocar. Vamos dar um zoom aqui. O que é importante a gente ter, né, no mínimo essa quantidade de água conforme está mostrado ali, né, e no máximo esse ponto que está aqui. Então nesse intervalo aqui é o que a gente pode colocar de água. Então nunca menos do que o mínimo. A resistência ela está ali no fundo, né?
está aqui no fundo, pela parte de baixo do produto, a gente já vai ver isso aqui, né? Ela precisa de água para aquecer, de modo a não queimar, né, e não danificar os componentes que tem aqui na parte de baixo da chaleira. Medindo a capacidade da chaleira, né, aqui eu tenho então um recipiente com 1 litro d'água. Notem, né? Obviamente não chegou ao máximo, né? Vamos colocar mais. Então, colocando mais 1 litro. Notem, né? Vamos colocar até chegar no ponto máximo. Chegando então com a água no nível máximo. Entrou praticamente 1 litro e 900, né, de líquido, né, de água, até que ele chegasse ali então no nível, naquela linha de nível máximo. Então um pouquinho acima do 1.800 que o manual do produto nos diz. Agora vamos fazer um teste então de aquecer água, né? Eu estou com 1 litro de água aqui dentro da chaleira elétrica, né? A temperatura de 27,9 graus. Estou com a tensão então de 220 volts, né? Que é a tensão aqui da minha região aproximadamente. O preço do quilowatt aqui na região é aproximadamente 80 centavos. Então vamos ver qual vai ser o custo que a gente vai ter para aquecer 1 litro d'água. Vamos dar uma olhadinha nisso e já vamos aproveitar e ver qual o consumo, né? Qual a potência, a corrente que a gente tem nesse equipamento. Vamos ver quanto tempo ele vai levar então para aquecer. Notem, né? Eu estou com uma corrente aproximada aí de 6,14, houve uma pequena queda de tensão, né? De 220 foi para aproximadamente 212, com uma potência aí de 1.400 watts. A chaleira já começa a dar um barulhinho típico e a temperatura da água já começa a aquecer. Bem, pessoal, como vocês estão vendo, quando a temperatura chegou 100 graus, ele desligou, né? Desligou o interruptor que a gente tem aqui, também parou a contagem de tempo. Então, ele funcionou então por 4 minutos e 13 segundos, né? Foi o tempo necessário então para aquecer 1 litro d'água, com um consumo então de energia de aproximadamente 0,09 kWh, o que me deu um gasto de energia elétrica de 7 centavos, né, de reais, para aquecer então 1 litro d'água. Uma preocupação que a gente tem que ter sempre com esse equipamento é o isolamento dele, né? Se ele não vai transferir, né, de alguma maneira energia então para a carcaça do equipamento. Para fazer isso, eu tenho aqui meu medidor de isolação. Vamos medir aqui então na entrada de energia com relação à carcaça do produto. Notem, né? Em 250 volts, né? Ele está aplicando 264. Estou com um fundo de escala aqui no meu medidor, né? Vamos ver no outro plug. A mesma situação. Vou fazer um teste então para 500 volts, ver como ele se comporta. Também fundo de escala. Também fundo de escala e por fim o teste então para 1000 volts, que é a máxima tensão que esse equipamento permite, né? Aqui a gente já vai ver. Então, opa, notem, né? Eu tenho um isolamento ali. Ó, o fundo de escala é 2.2 GB, né? Ligando no equipamento, conectando o equipamento, eu tenho então um isolamento de 1 GB. Vamos mudar aqui. O isolamento de 1.1 GB. Então, o que é um isolamento muito bom, né? Garante o perfeito funcionamento do equipamento e traz segurança de uso, né, ao usuário dele. Já que estamos com o equipamento aqui na bancada, né? A parte da base aqui, então, ela é muito simples, né? Como a gente já comentou. Então, vamos abrir o equipamento e ver como é que ele é por dentro, o que ele tem aqui de interessante. Bem, pessoal, aqui então é a entrada, né? Esses dois anéis aqui são as fase neutro, né? Que entra energia para o equipamento. Aqui então os dois fiozinhos vão para o termostato, né? Que a gente tem aqui na parte de cima da chave, né? Esse é o termostato, né, de ligar e desligar o equipamento. Quando a temperatura então chega a 100 graus ele desliga. Aqui essa parte branca que a gente tem aqui é a resistência de aquecimento, né? Que tem aqui os terminais dela, né, aqui ligados aos terminais a gente tem então essa luzinha aqui embaixo, né, que indica que a chaleira está ligada, está em operação. Essa parte preta aqui, além de ser entrada de energia, ela também tem um termostato de segurança. Então, por que segurança, né? E por qual o motivo dele, né? Caso alguém ligue a chaleira sem água, essa parte branca ela vai sobreaquecer, porque ela não vai ter água para ter uma troca de calor, né? Ela vai sobreaquecer, aquecer o ponto de colocar fogo, né, nessa parte plástica, na parte plástica que a gente tem aqui, né? Enfim, e colocar fogo na chaleira, colocando, né, em risco a nossa casa, a nossa cozinha, então, por um mau uso. Então, ele tem um termostato que, a partir do momento que exceder então, o nível de segurança, ele vai desacoplar, né, ele vai desligar a chaleira por segurança.
Então é extremamente importante, né, a gente ter esse termostato funcional e ativo nas chaleiras elétricas, né? Eu já vi chaleiras elétricas, né, sem esse termostato que pegaram fogo, tá, pessoal? Então é bem importante ter esse termostato em funcionamento. Eu já vi alguns vídeos aí na internet onde o pessoal desabilita o termostato. É uma possibilidade? É uma possibilidade. A chaleira vai voltar a funcionar? Vai voltar a funcionar. Mas a gente não pode confiar somente no termostato aqui na parte de cima, tá, pessoal? A gente tem que ter os dois, né? O termostato, esse aqui é o termostato de segurança e aquele ali, o de cima, né, na alça da chaleira, é o termostato de operação, o liga e desliga usual. Então vamos abrir isso aqui para dar uma olhadinha como é que ele é por dentro. Bem, pessoal, aqui está o nosso termostato de segurança, né, mostrado a parte de conexão com o fundo da chaleira, né. Então aqui a entrada de energia, né, e aqui a gente tem essas duas moedinhas, tá. Essas duas moedinhas, quando essa chapinha ela aquece, ela acaba se deformando, ela empurra, né, o pininho branco para cima, como eu estou fazendo aqui com o dedo. Empurrando o pino branco para cima, notem que ele tem uma chavinha, vamos ver se a gente consegue perceber aqui, ó. Notem que ele tem uma chavinha que quando empurrada, notem que ali o contato que a gente tem aqui, ó, bem nesse ponto, quando a chapinha é empurrada, aquele contato se abre, desligando então a chaleira, né, evitando um risco de pegar fogo. Então isso ocorre nos dois lados, né, do termostato. O outro lado aqui também ocorre a mesma situação, notem, né? Ali atrás o pininho. Quando então essa moedinha se deforma por excesso de calor, ele desconecta a parte elétrica da chaleira, desligando a chaleira e evitando então a queima do produto. Então, como eu já falei, né, caso haja algum dano na chaleira, é importantíssima a substituição então por uma peça original, de modo a evitar, né, riscos de dano ao equipamento, né, à casa, enfim, colocar fogo na cozinha de alguém aí por ter bypassado, né, ou curto-circuitado essa segurança. Então é extremamente importante, né, a gente sempre ligar a chaleira com água e caso ocorra um problema com essa chave, substituir por uma peça original. Um detalhe interessante dessa chaleira, né, pelo menos é a primeira que eu vejo, né, essa proteção, né, contra sobreaquecimento, né, da resistência, ela é dupla, né? Ela se dá então por essas duas moedinhas. A primeira vez que eu vejo assim, tá? Eu sempre via um dispositivo só de segurança. Essa chaleira aqui, ó, ela é dupla. Já foi muito comum essas chaleiras no passado pegarem fogo, justamente por ter havido alguma falha nesse sistema de proteção. Talvez por isso já estão se desenvolvendo dispositivos duplos, né? Duplamente seguros, vamos chamar assim, né? Do ponto de vista, se um sensor, né, se um termostato falha, a gente tem o outro que vai garantir o perfeito funcionamento, sem risco de colocar fogo no equipamento. Então, pessoal, vamos fazer um outro teste aqui agora, né? Eu coloquei a quantidade mínima de água. A gente vai fazer dois testes, né? O primeiro é o tempo que ela leva, então, para aquecer com a tampa fechada, normalmente, né? E depois fazer o que não recomenda o manual, né? O manual sempre recomenda manter a tampa fechada, né? É o que a gente vai fazer no primeiro teste. No segundo teste, então, a gente vai fazer com a tampa aberta e a gente vai ver a grande diferença que vai ter de tempo, então, para que o sensor perceba, então, que de fato a água ferveu, né? Então, a temperatura da água é 28 graus, tampa fechada, né? Vamos ligar o equipamento e vamos ver quanto tempo ele vai levar para ferver, então, 500 ml de água. Notem, né? Levou 1 minuto e 49 segundos, né? Para chegar a 100 graus, né? E desligar o termostato aqui de liga e desliga. Ok, então está fazendo a função dele, desligando o termostato na proporção, no momento correto. O manual sempre recomenda que a gente faça o processo de fervura, né, de aquecimento da água com a tampa fechada. Com a tampa fechada, né, eu acabo criando um certo efeito estufa, vamos chamar assim, nessa parte de cima. O termostato está nessa parte de trás, né, nessa altura aqui. Então, o que faz com que essa estrutura toda aqui aqueça e desligue, o termostato perceba esse aumento de temperatura e desligue então a chaleira elétrica. Vamos agora repetir o mesmo processo de antes, com a mesma quantidade de água, somente com a tampa aberta, que o manual não recomenda, então a gente sempre deve fechar a tampa, né? E vamos ver se há diferença ou não em ferver a água, né, com a tampa aberta ou com a tampa fechada. Bem, pessoal, já estamos a 7 minutos, né, com a chaleira ligada, já faz 5 então que a água começou a ferver, e em função da tampa estar aberta, né, o equipamento não desliga. E ele vai ficar um bom tempo aqui até secar a água, né, e o termostato de segurança embaixo atuar, né, então que ele vai desligar. Então por isso a importância de sempre manter a tampa fechada. Vamos fechar a tampa aqui e vamos ver se ele rapidamente vai desligar.
Fechando a tampa, ele desliga e para então o processo de aquecimento da nossa chaleira. Então, quando o manual fala que é para operar com a tampa fechada, a gente deve seguir a recomendação do fabricante. Então, pessoal, essas foram as principais informações que a gente pôde extrair então, da chaleira elétrica da Chicklar. Confesso que pelo preço que foi pago, eu me surpreendi. Me parece ser um produto de boa qualidade, vamos ver a durabilidade do produto. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, curta e compartilha com seus amigos, né? Deixe seu comentário também. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.